Preste atenção. De escravo a prisioneiro. De prisioneiro a governador. Quem não conhece a história de José do Egito? Um menino que chegou ali, né, no Egito, trabalhou como escravo, depois, né, foi caluniado ali pela esposa de Potifar. Aí depois foi preso. Só que José era sonhador. José tinha um sonho. José sonhou e Deus realizou. Mas até esse processo dos sonhos de José ser realizado, ele teve que amadurecer, ele teve que aprender. E a forma qual ele amadureceu, qual ele adquiriu experiência, conhecimento, foi através das humilhações, das perseguições, né? Ele precisou passar pela escravidão, pelo processo de prisioneiro ali na prisão, para chegar até Faraó, para chegar a governador. Fácil? Não foi. Quem falou que foi fácil? Mas nenhum momento José desistiu, nenhum momento José, né, negou o seu Deus, as suas origens. José tinha tudo para se perder, né, no meio de uma cultura totalmente diferente. Ele chegou muito jovem no Egito. Mas não, cada dia que passava, José amava mais esse Deus. José obedecia mais esse Deus, porque ele sabia que Deus tinha algo grandioso na vida dele, né? Então, que nós possamos ser como José, não importa a situação, o lugar, a circunstância, você permaneça fiel a Deus, né? Que você permaneça e continue sonhando, porque Deus realiza sonho. Para chegar no propósito, tem que suportar o processo, né? E se bora tomar uma xícara de café com a dose de fé, nosso café com fé em nome de Jesus. Mas antes eu entrego esse momento ao nosso papai. Seu Deus, Pai amado, querido, muito obrigada por mais um dia. Graças te damos por tudo que tu tens feito e irás fazer, Senhor. Ó Deus amado, nos ensina a ser como José, Senhor Deus. O menino ali sofreu, Senhor Deus, padeceu ali diversas situações, Pai. Mas nenhum momento ele desistiu, ele negou a ti, Senhor Jesus. Nenhum momento ele abandonou a sua fé, Pai amado. José nos ensina a ser fiel a ti, nos ensina, Deus, a suportar todos os processos, porque o propósito vai valer a pena. Que vidas possam ser tocadas, alcançadas através da tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça, para a glória do teu nome. Amém e amém. Pega aí tua xícara de café, você sabe, né, que nos cafés tem uma dose de fé. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Vamos ler a partir do versículo 38. Provavelmente vamos ler até o 44. Abra aí sua Bíblia e vamos acompanhar junto a leitura de hoje. Me perdoe, gente, que que eu fico um pouco ofegante, que eu fico, sabe que eu tô resfriada, né? Eu achei que eu nem consegui gravar hoje mais uma vez, mas o Espírito Santo não deixa, vai lá, eu fico inquieta enquanto eu não sento aqui, fico aqui na frente aqui, pego minha Bíblia e não venho aqui, eu não fico sossegada, gente, é incrível, né? Então abra aí sua Bíblia, Gênesis 41, versículo a partir do 38, que diz bem assim. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão. Peraí, antes de eu continuar, deixa eu explicar uma coisa aqui. A gente vai ler a parte no qual José já interpretou os sonhos, né, de Faraó, e na qual Faraó já o nomeou como governador, já para te dar uma adiantada, né? Você já conhece a história de José, né? José vai ali, interpreta os sonhos de Faraó, né? Mas eu vou ler essa parte aqui que Faraó nomeou como governador, que assim, ontem eu estava lendo essa primeira passagem e eu fiquei maravilhada. Diz, nossa, que surpresa que José teve, né? Se você ler alguns versículos antes, né? Quando ele, já vamos voltar aqui um pouquinho no 33. Quando você lê os versículos anteriores, quando José interpreta os sonhos, aí diz assim ao rei. No versículo 33 diz assim: portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajunte toda a comida destes bons anos que vêm. E amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades e o guarde. Assim será mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome, né? Quando José está falando assim ao Faraó, agora sem nome um homem sábio, José estava falando dele si próprio, sem perceber, sem saber, né?
Aí é quando Faraó para, se pensa. É aí que a gente vai ler agora o versículo 38. Vocês entenderam tudo, não abandonei não aqui, mas está dentro da história. Presta atenção. A partir do 38, diz-me assim. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: eis aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs a mão de José e o fez vestir vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamava diante dele: ajoelhai assim, pois, sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levanta a tua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Imagina a surpresa de José. Oxi! Um rapaz ali, um homem, né? Que agora ele era um homem, não era um menino mais, que quando ele foi preso, quando ele chegou ali no Egito, ele era um menino, né? Depois de todo o sofrimento que passou, ele não imaginava, né? Quando José estava ali interpretando o sonho de Faraó, ele não imaginava que seria ele o governador. Quando ele diz: procura um homem sábio, governadores, né, tal, tá, administra a terra, tal. E quando o Faraó vem: acharíamos homem, varão como este, que há o Espírito de Deus. Que surpresa, assim, eu fiquei maravilhada quando eu estava lendo aqui ontem, né? Eu digo: meu Deus, que sensação que José teve. Saber de um escravo, prisioneiro, governador, só será abaixo de Faraó. Então todo o Egito respeitava José. A palavra de José era ordem. Ninguém podia revogar, né? Isso é a prova que nós não devemos jamais desistir dos nossos sonhos. Lute, sofra o que tiver de sofrer, passe, suporte o processo, porque o propósito vai valer a pena. Se José tivesse negado o seu Deus, se José tivesse ali desistido, ele não teria chegado onde ele chegou, né? Eu amo a história de José, que ela nos ensina tantas coisas, né? Quantos anos se passou? Ele era um menino, acho que 15, 16 anos, ali mais ou menos, quando ele chegou no Egito, quando ele começou a ter quando ele tinha aqueles sonhos que ele contava para os irmãos dele, tá pensando que é, sabe? Ficava um pouco ciumado, né? Que é uma prova que você não deve contar seus sonhos para todo mundo, não. Dá para entender? José contava, quando chegava ali para os irmãos, contava o sonho dele. Ele causava revolta, inveja, ciúme nos irmãos, né? Aprenda a ficar caladinho, né? Não incite as pessoas que estão do seu lado a ter inveja, a maquinar mal contra você, né? Mas tudo isso fazia parte do propósito. Por isso, e mais lá na frente, quando José encontra os seus irmãos, ele não consegue odiar os irmãos dele. Ele não consegue, ele ama os irmãos, ele prepara algo maravilhoso para os irmãos dele. Por quê? Porque ele entendia, porque antes de tudo aquilo não eram os irmãos dele, fazia parte do propósito. Não era simplesmente, os irmãos dele foi usado para que o propósito do Senhor fosse cumprido na vida de José. Era necessário. Então como é que ele ia odiar os irmãos dele? Porque ele sabia que fazia parte dos planos do Senhor. Tudo aquilo acontecer. Então muitas vezes vai ser necessário, né, chorar, sofrer, passar por situações na quais a gente nunca imaginou, mas faz parte do propósito. Porque lá na frente você vai entender. Depois de tudo isso aconteceu, José entendeu todo o propósito, todo o processo que ele teve que passar para chegar onde ele chegou. Ele não tinha experiência, era um menino novo, não estava sabendo lidar, né? Ele conhecia o Deus dele, mas não tinha experiência, administração, experiência, lidar e sabedoria. E ele foi adquirindo isso com o passar do tempo. Então você aprenda com José, como eu estou aprendendo. Não desista do seu sonho. Tudo isso aí é aprendizado, é amadurecimento. Para lá na frente você vai entender. Todo propósito tem que se passar pelo processo. Então viva o seu processo, por mais difícil que seja. Saiba que o Senhor teu Deus está contigo e Ele jamais vai te deixar. Continua firme, não negue o Senhor. Não olhe para trás. Continue firme e forte, que o Senhor teu Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. E esse é o nosso Café com Fé, aquele cheio do coração que o Espírito Santo faça presente no teu lar, no teu trabalho, na tua família. Por onde você passar, o Senhor teu Deus é contigo. Em nome de Jesus, curte, compartilhe e vamos espalhar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Você é especial, jamais esqueça disso. E Deus te ama.